segunda coisa que eu aprendo com esse homem é o seguinte. A primeira coisa é que a gente entenda por que surgiram problemas de cristologia no primeiro século. É a primeira coisa que eu quero que a gente veja aqui. Pessoas que viveram com Cristo, ou que Cristo passou pelas suas cidades, ou que ouviram a mensagem de Jesus Cristo, nem todas essas que viveram são aquelas descritas nos evangelhos. A gente sabe que os evangelhos, o professor Júlio deve ter falado, né? São textos inspirados pelo Nosso Senhor, mas que são a partir de relatos que eles escreveram, né? O Mateus vai escrever a partir de relatos, principalmente Lucas, né? Que vai fazer toda uma pesquisa historiográfica, é um historiador sobre a formação, né, da igreja, e eles vão contar a história de Jesus, os seus feitos, os seus milagres, os seus ensinos. Mas Jesus passou por muitas pessoas, e pregou os seus ensinos, e essas pessoas não registraram. Então a primeira coisa que nós temos que pensar aqui é que haviam outras interpretações que andavam no tempo de Jesus acerca da pessoa de Jesus que não estão contidas no que nós consideramos como cânon do Novo Testamento. E nesse sentido, vai ter informações acerca de Jesus que são importantes, que fundaram a tradição, né? A gente vai ver várias informações que a gente vê até nos filmes, aquele filme que o cara ressuscita o passarinho no começo do filme. Aquilo corria nessa época com uma informação acerca de Jesus. É claro que a gente não vai dar confiança e a cartada final nessas coisas, por quê? Porque a gente acredita nos registros do Evangelho. A única coisa que a gente pode bater o martelo que aconteceu é aquilo que está descrito na palavra de Deus. Isso a gente pode ter certeza que aconteceu, que foi um texto inspirado. E a gente já vai ver também essa questão, então por que a gente acredita no texto que está no Novo Testamento e não acredita em outro? A gente já vai ver isso também. Então essas opiniões acerca de Jesus vão gerar opiniões diferentes acerca de quem era Jesus, do que Jesus fez, qual era a importância de Jesus, qual era a sua divindade, qual era a sua humanidade, como que ele se relacionava, como é que ele curava. E essas opiniões vão surgir, vão existir em toda aquela época da igreja. Às vezes contaminando determinadas comunidades e às vezes sendo rejeitadas por determinadas comunidades. Tá? Nesse sentido, a gente vai ter a escrita de muitos evangelhos que são considerados evangelhos apócrifos. Aqueles evangelhos que a igreja não considerou como um texto canônico e que deveria ser lido e seguido pela igreja. Então a gente vai ter o evangelho de Pedro, a gente vai ter o evangelho de Maria Madalena, a gente vai ter o evangelho de Filipe. São textos escritos que certas comunidades cristãs liam, mas que a ortodoxia não vai aceitar como um texto canônico. E esses vão dar ideias diferenciadas sobre Jesus. Ideias que às vezes conversam com os textos canônicos, mas às vezes ideias que são totalmente assim, que a gente lê e considera algo totalmente absurdo acerca da pessoa de Cristo. Tá? Então, essas duas coisas que aconteceram. Pessoas que andaram com Jesus e que vão formular tradições acerca de Jesus, mesmo que não contenham no Novo Testamento, e esses evangelhos apócrifos de comunidades que escreveram acerca de Jesus. Inclusive, muitos desses evangelhos apócrifos, se a gente for estudar a história, isso aconteceu também naqueles textos do período intertestamentário, ali entre a escrita de Malaquias e a escrita de Mateus ou Marcos. Eu não sei, tem essa disputa, né? Qual que foi escrito primeiro. Mas esses textos, eles muitas vezes o cara vai botar o nome lá de o livro de Enoque. A gente sabe que não foi Enoque que escreveu. Eles pegavam essa figura de autoridade e colocavam o nome de uma pessoa de autoridade. Então vai acontecer também. O evangelho de Tomé, o evangelho de Pedro, não necessariamente foram esses caras que escreveram. Até porque esses caras andaram com Jesus. Esses caras eram apóstolos. Esses caras carregavam uma autoridade. Então, provavelmente não tenha sido eles que tenham escrito esses evangelhos. E também porque uma das regras de autoridade para que contenha no cano era essa autoridade dada por Jesus para os apóstolos. Né? Então, esses dois problemas. Um terceiro problema que a gente vê é que muitas comunidades, no primeiro,
no segundo século, no terceiro. Depois do quarto século, isso diminui bastante. Mas eles vão conviver, às vezes, uma vida toda sem terem lido o todo da revelação. Como assim, professor Tiago? Muitas vezes, uma comunidade não vai ter o conhecimento que existe o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele só vai ler João a vida toda. Às vezes, eles só vão ler Marcos a vida toda. Às vezes, eles só vão ler Lucas a vida toda. Às vezes, eles só vão ler algumas cartas de Paulo, não vão ler o todo da carta de Paulo. Não surge hoje, por exemplo, o problema das pessoas dizerem que Romanos e Tiago pensam coisas diferentes? Não tem essa polêmica hoje? Por quê? Porque não se compreende o todo da revelação. A gente quer ler o Tiago pelo Tiago e o Romanos pelo Romanos. Então é claro que vai ser contraditório, mas se a gente ver o todo da revelação, vai ver que não é. Então, muitas vezes, essas comunidades, elas sobreviviam uma vida toda apenas com parte da revelação canônica que a gente vai considerar como canônica. E assim surgiam muitos assim Frankenstein, assim, teológicos, porque tu não tinha o todo da revelação. E, por fim, outro motivo que traz problemas cristológicos na igreja nos seus primeiros séculos vai ser a adaptação do pensamento filosófico às formulações teológicas. Tá? Porque a gente tem, em primeiro lugar, a revelação para aqueles que escreveram o Novo Testamento, mas a gente vai ter, numa segunda geração, as pessoas que vão sentar, que vão ler os textos do Novo Testamento e que vão formular uma teologia a posteriori, digamos assim. E, às vezes, para explicar algo naquela comunidade que estava totalmente assim influenciada por um pensamento platônico, um pensamento estoico, um pensamento aristotélico, a galera vai ter que usar os termos do platonismo, do aristotelismo, isso para pegar essas ideias mais gerais, porque muitas vezes se pegava questões do dualismo oriental, como a gente vai ver, se pegava coisas do judaísmo essênico, como a gente vai ver. Então, essas adaptações do pensamento da sua época à formulação teológica dava problema. Era sempre que dava problema, professor? Nem sempre. Olha, João vai pegar uma palavra que era utilizada na doutrina estoica e vai dar uma revelação maravilhosa, que é a questão do logos. Né? Ele vai dar um novo sentido para aquilo. O logos é o que dá a ordem do mundo, a criação do mundo e tudo mais. Então ele vai dizer, não, esse logos é uma pessoa. Ele se fez carne, ele habitou entre nós. É a palavra. Então, não é sempre que dava problema isso. O problema era quando isso era utilizado de forma demasiada.